Marcos capítulo 2, a partir do primeiro verso, todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém? Pode tomar o seu assento. Graças a Deus. Eu quero meditar com os irmãos no seguinte tema nesta noite. Algo que o Senhor já vem colocando em nosso coração há algum tempo. E o tema da nossa meditação e que eu quero compartilhar com você hoje é este: as marcas de um lar cristão. As marcas de um lar cristão. Eu estava, antes do almoço, durante esta semana, ainda não tinha colocado nada no papel acerca daquilo que o Senhor já colocara no nosso coração há algum tempo, e me deparei com uma propaganda de produtos, uma propaganda de produtos para eletricidade, produtos que você pode usar na instalação elétrica da sua casa, produtos que você pode encontrar nas lojas, produto que você pode adquirir em algum comércio. E este é realmente o propósito daquela propaganda. O propósito da propaganda é levar o consumidor até uma loja e fazer a compra. A propaganda apresenta ao consumidor condições para que a sua casa seja diferenciada através do seu material. Esta é realmente o foco de uma propaganda: apresentar um produto, apresentar algo em que, através daquilo, o consumidor ele se desperta, tem o seu interesse
porque ele acha então que a sua casa ficará diferenciada com aqueles produtos, novos produtos que estão sendo lançados no mercado. Mas eu não quero falar dos produtos, também não quero falar das lojas, também não quero falar de eletricidade hoje à noite. O que me chamou a atenção foi o slogan daquela propaganda. O slogan daquela propaganda foi o seguinte, escolhido pela empresa: a marca de um lar brasileiro. E para quem ministra a palavra, você fica sempre ligado em alguma coisa. Nada passa despercebido. Aí eu liguei os pontos e escrevi: as marcas de um lar cristão. Todos nós temos uma história. Se eu perguntar para você de sua história, você vai ficar horas e horas e horas me contando sobre ela. Se você perguntar para o irmão que está ao seu lado sobre a história de vida dele, sobre as suas marcas, sobre aquilo que aconteceu ao longo dos anos em sua vida, com certeza você vai ficar escutando ele por horas e horas e horas, ele relatando de onde ele veio, para onde ele foi, as marcas que aquilo deixaram em sua vida, os registros que aquilo foram marcados na vida desta pessoa. E o Evangelho não é diferente. O Evangelho apresentado por Jesus Cristo, ele nos traz ensinos, ele nos traz belíssimos registros, ele nos traz belíssimas marcas. As boas novas trazidas por Jesus, pelo Senhor Jesus, têm realmente o sentido de uma transformação de vida, ou seja, aquele que habitava nas trevas agora habita na luz, aquele que era culpado pelo pecado, agora ele está livre em Cristo Jesus, através do sangue do Cordeiro vertido naquela cruz. Todos nós temos uma história, e o Evangelho não é diferente. O Evangelho tem uma história de transformação de vida. O Evangelho tem uma história de salvação. O Evangelho tem uma história de mudança de vidas que trouxeram as pessoas para novamente ter um relacionamento com Deus Pai através do Senhor Jesus Cristo. Este é o foco do Evangelho. É restabelecer um relacionamento com Deus Pai através de Cristo Jesus. Porque somos pecadores. Precisamos de Jesus Cristo. Precisamos do Senhor. Nós precisamos dele nas nossas vidas. Nós precisamos dele. Eu preciso do Senhor Jesus na minha vida. Você precisa do Senhor Jesus na sua vida. Este poder maravilhoso do Evangelho, que nos traz ensinos, que nos traz marcas, que nos faz viver uma vida totalmente diferente da vida que levávamos, uma vida totalmente diferente daquilo que estávamos acostumados a levar. Nos leva ao arrependimento, nos leva a este arrependimento, a este crescimento na presença do Senhor Jesus, a esse desenvolvimento, a caminhar com o Senhor Jesus. Ele precisa fazer parte da minha vida, ele precisa fazer parte da sua vida, ele precisa fazer parte do seu lar, ele precisa fazer parte da sua casa, da minha casa e do meu lar. Amém, irmãos? E quando eu olho para esta palavra, Jesus, ele volta de percorrer toda a Galileia, e Jesus, ele entra novamente em Cafarnaum. E quando eu estava lendo este texto, algo me chamou a atenção. Algo me chamou a atenção em particular, algo saltou aos meus olhos realmente. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele
volta, ele entra novamente em Cafarnaum, e as pessoas ficaram sabendo que ele estava em casa. As pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em casa. Jesus tinha voltado para Cafarnaum. O nome de Jesus já estava conhecido. Jesus já era conhecido. E aí então, ele retorna para Cafarnaum depois de percorrer toda a Galileia. E aí então, as pessoas pensam e falam umas para as outras: ele está em casa. Jesus está em casa. Vamos lá. Nós precisamos encontrá-lo. Mas o que me chama a atenção é que a casa que Jesus estava não era de Jesus. A casa de que Jesus estava era de Pedro. Se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver, por exemplo, a cura da sogra de Pedro. Jesus, ele estava ali na casa de Pedro, mas as pessoas identificavam a casa de Pedro como a casa de Jesus, a ponto de dizer: olha, Jesus está em casa, vamos atrás dele. Nós precisamos ir atrás de Jesus. Nós precisamos estar diante do Mestre, nós precisamos estar diante dele, a ponto de não existir mais espaço dentro da casa, nem junto à porta, como nós lemos juntos. Aí eu quero compartilhar com você a primeira lição que eu aprendo no texto. A primeira lição é que um lar cristão, ele precisa estar tão unido a Cristo Jesus, que não venha a existir separação entre o que é meu e o que é dele. As pessoas olhavam para a casa de Pedro e não falaram casa de Pedro, falaram casa de Jesus. Ele está em casa, vamos atrás dele. Nós precisamos ir e estar diante dele. A primeira lição que eu aprendo no texto é que o meu lar, um lar de um cristão, ele precisa estar totalmente envolvido em Cristo Jesus, unido em Cristo Jesus, a ponto de não ter separação entre o que é meu e o que é dele, entre o que é de Jesus e o que é meu. A casa era de Pedro, mas a expressão usada realmente foi esta: ele está em casa. Verso 1 diz: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Sabe o que acontece nos dias de hoje? A realidade é que nós nos acostumamos com a palavra separação. A realidade é que nós nos acostumamos com esta expressão, separação. Quer um exemplo? Lá fora, você chega para uma pessoa, ela decidiu se casar, ela decidiu se unir a alguém, e uma das palavras mais usadas e expressões mais usadas é esta: se não der certo, a gente separa. Se não der certo, a gente separa. Nós nos acostumamos com esta palavra separação. Nesses dias e por esses dias, nós estamos acostumados a esta palavra separação. Em todos as direções da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Nós nos acostumamos tanto com esta palavra separação a ponto de não parar para pensar o que ela significa, a ponto de não parar para pensar nas consequências que ela pode trazer na nossa vida, porque nós acostumamos com ela. E quando eu olho para a vida de um cristão, não deve existir separação entre o que é meu e o que é de Jesus. Não deve existir separação entre o que é meu e o que é dele.
O grande problema é que nós não paramos para pensar sobre esta palavra separação. Nós não paramos para pensar na definição que o dicionário dá acerca desta palavra, que é desunir o que estava ligado, interromper, desligar-se. Isso que quer dizer a palavra separação. Isso que quer dizer esta palavra. Sabe um grande problema nos nossos dias, meu irmão? E um grande desafio nos nossos dias? Que os nossos relacionamentos estejam diante de Deus, que o nosso lar esteja diante de Deus, que as nossas decisões estejam diante de Deus, que a nossa vida financeira esteja diante de Deus. Esta é a realidade que vivemos. Esta é a grande realidade que nós vivemos. Nós vivemos uma vida cristã em partes, parcial. Os meus relacionamentos, Jesus tem nada a ver com meus relacionamentos, não. O meu lar, Jesus tem nada a ver, não, com o meu lar. Minha vida financeira, Jesus não tem nada a ver com a minha vida financeira, não. Meu casamento, Jesus não tem nada a ver com ele, não. Mas o verdadeiro cristão, o verdadeiro lar cristão, é aquele em que não se encontra diferenças e nem separação entre o que é meu e o que é dele. Glória a Deus. Entre o que é meu e o que é do Senhor. Muitos estão vivendo a sua vida de uma forma parcial, não mergulhando profundamente em um relacionamento sério com o Senhor Jesus. Não mergulhando de uma forma profunda em relacionamento com o Senhor. Uma vida de completo envolvimento, mas uma vida na sua forma parcial. Eu aprendo algumas consequências que a separação traz sobre as nossas vidas. As consequências, e eu separei 3 delas, acerca desta separação, desta desunião ao que estava ligado, a esta interrupção, a esse desligamento na presença de Deus. E a primeira consequência é quebrar o vínculo ou afastar-se. Quando eu decido viver a minha vida separado de Deus, eu estou quebrando o vínculo com Ele. Eu estou rompendo meu vínculo com Ele. Eu estou rompendo o meu compromisso com Ele. Quando eu decido viver a minha vida da forma que eu acho que eu devo, da maneira que eu devo, eu perco a vontade de me relacionar com Ele. Eu perco a vontade de crescer na presença dEle. Eu perco a vontade de me desenvolver na presença dEle. Eu perco a vontade de buscar a sua presença, porque o vínculo está quebrado, porque eu estou me afastando da presença dEle. Porque as minhas decisões foram realmente de me afastar dEle, de quebrar esse vínculo. Mas a minha decisão como cristão é que o meu lar, que a minha vida esteja totalmente ligada ao Senhor Jesus, a ponto de não existir quebra de vínculo e muito menos afastamento da presença dEle. Aleluia. É buscando ao Senhor Jesus, é crescendo em sua presença. Segunda consequência da separação entre a minha vida e a pessoa do Senhor. Segunda consequência é a limitação de espaço. Ou seja, aqui é teu, Jesus. Aqui não é teu. Aqui o Senhor pode mexer. Aqui não. Aqui eu consigo administrar sozinho.
limitar espaços. Limitar espaços. É realmente este sentido de afunilamento. É esse sentido de restrição. Olha, Senhor, aqui o Senhor pode mexer, aqui não. Olha, aqui eu permito o Senhor fazer, aqui não. Aqui eu permito que o Senhor mexa, mas aqui não. Mas o relacionamento com o Senhor Jesus é deixar Ele mexer e é deixar Ele fazer aquilo que Ele deseja e aquilo que provém à sua vontade. A segunda consequência da separação é esta: limitação de espaço. Eu não me envolvo por inteiro, eu limito o espaço. Eu quero vir para a igreja, eu quero que o meu lar conheça Jesus, mas as minhas amizades continuam sendo as mesmas. Eu quero crescer na presença de Jesus, eu quero que a minha família esteja na presença de Jesus, mas os meus relacionamentos continuam sendo os mesmos. Eu quero crescer na presença do Senhor Jesus, mas eu não quero que Ele toque em áreas que vai me doer, ou naquilo que Ele pode tirar de mim. Limitação de espaço. Aquele que se separa da presença de Deus limita os espaços. Limita tantos espaços a ponto de repente, perceber que não existe mais nenhum espaço que Deus habita em sua vida. Limita tanto espaço a ponto de um dia, de repente, perceber que Jesus Cristo já deixou o espaço há muito tempo. Quando eu escolho viver a minha vida e as minhas vontades, quando eu escolho que a minha casa e o meu lar venham a viver as minhas vontades, não as vontades do Senhor, eu começo a limitar os espaços que Ele pode trabalhar. Terceira consequência: desorientação. Se afastar da presença do Senhor Jesus. Quando o meu lar se afasta da presença do Senhor Jesus, quando eu me afasto da presença do Senhor Jesus, existe desorientação. Um dia, Saul, ele se encontrava tão desorientado, porque orava e o Senhor não respondia, sentia que o Senhor tinha se afastado dele, que Saul chega a ponto de procurar uma médium para resolver os seus problemas. A terceira consequência de uma vida afastada do Senhor e separada do Senhor é uma vida desorientada espiritualmente. É uma vida de desorientação. É uma vida totalmente perdida. É uma vida sem foco. É uma vida sem objetivo. Mas o maior objetivo de um cristão é agradar o coração do Senhor e crescer em sua presença. Amém, irmãos? Crescer na presença do Senhor. Se desenvolver na presença dEle. Viver uma vida tão unida com Jesus a ponto de não saber o que é dele e o que é meu. De não saber o que é do Senhor Jesus e o que é meu. Jesus está em casa. Esta foi a expressão usada por eles. Sabe quando você vai numa festa, você é convidado para uma festa de casamento, quem sabe, é ali que você encontra os parentes, né? Você vai lá, você encontra parente de todo canto, né? Aí você pega o seu copo, põe um refrigerante, a mesa já está cheia de pessoas, e aí vem os parentes, e vem cumprimentar você, e você se levanta,
Você levanta para cumprimentar e de uma forma despercebida, distraída, coloca o copo em cima da mesa. Eu sei que você já passou por essa experiência. Aí quando você termina de conversar, você olha para a mesa e as palavras e o seu pensamento dizem: e agora, qual que é o meu copo? Já aconteceu isso com você? Qual é o meu copo? Estão todos usados. E agora, qual que é o meu copo? Aí você pergunta a pessoa do lado: qual que é o meu copo? Não sei, o copo é seu, ué. Sabe por que isso acontece? Porque não tem nada que identifique que o copo é seu. Todos os copos são do mesmo tamanho, estão com o mesmo líquido, não existe nada que identifique, que separe ele. É este o sentido de não existir nada que identifique o que é meu e o que é de Jesus, porque tudo deve ser dele. Porque tudo é dele. Porque uma vida separada do Senhor Jesus, meu irmão, é uma vida vazia. Eu posso ter tudo, meu lar pode ter tudo que eu preciso, ou que eu penso que preciso, mas se não tiver Jesus, de nada vale. Um dia um jovem rico chegou para diante de Jesus, e disse: olha, mestre, o que eu posso fazer para dar a vida eterna? Eu consigo comprar tudo, eu tenho dinheiro, eu preciso entender como que eu faço para adquirir essa vida eterna aí que sou, ou o reino de Deus que o senhor fala que tem, existe aí. Preciso. Vá, venda o que você tem, doa aos pobres. O jovem saiu triste, porque ele não conseguiu entender que o maior princípio da vida humana é viver uma vida de unidade com o Senhor Jesus, a ponto de não existir separação entre o que é meu e o que é dele. Tudo é dele. Tudo deve ser do Senhor Jesus. A vida separada e afastada da presença do Senhor é uma vida vazia, sem propósito. O meu lar, eu posso ter tudo, se eu não tiver a presença do Senhor Jesus, é um lar vazio. Vazio. Por isso que os lares estão do jeito que estão lá fora, porque estão vazios da presença de Jesus, porque estão vazios da presença do Senhor, estão separados da presença do Senhor. E a minha vida e o meu lar, sendo eu cristão, não pode estar separado do Senhor Jesus. Ele precisa ser o centro do meu lar, amém ou não? Amém. Segunda lição que eu aprendo no texto: através das atitudes de Jesus, é que o lar cristão ele deve ser referência. Dos versos 2, do segundo verso ao verso de número 5, diz assim: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram toda parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, ou no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados foram perdoados. Jesus está em casa. Vamos levar este paralítico, porque Jesus pode fazer um milagre na vida dele. Jesus está em casa. Jesus pode fazer algo por você. Jesus pode fazer algo por você, homem. E pegam o paralítico e levam até Jesus.
E ali a vida daquele homem é transformada. Por quê? Porque existiu recepção para aquele que estava necessitado de espírito. O lado cristão ele precisa ser referência, meu irmão. E como nós estamos precisando de boas referências nos dias de hoje. Como estamos precisando de lares com boa referência nos dias de hoje. Porque de má referência já existe um monte. Referência é tudo aquilo que me faz ou que me chama a atenção. Referência é tudo aquilo que se destaca. Referência é tudo aquilo que me traz equilíbrio. Referência é tudo aquilo que me traz segurança. O meu lar, ele precisa ser referência para o meu bairro, para a minha família, para a minha cidade. O meu lar, ele precisa ser referência para os necessitados de espírito. Mas a pós-modernidade trouxe um sentido de individualidade tão grande, que nós não conseguimos mais nos identificar com a necessidade das pessoas. Nós não conseguimos mais nos identificar com as pessoas. Jesus está em casa, vamos levar este homem, porque lá existe resposta para ele. Jesus está em casa, vamos levar este homem, porque lá algo pode acontecer na vida dele, meu irmão. Algo da parte de Deus precisa acontecer na vida das pessoas, através da sua casa, através do seu lar. Algo precisa acontecer na vida das pessoas, através do seu comprometimento com o Senhor e através do seu lar, meu irmão. O Senhor Jesus nos diz que fomos chamados para ser realmente sal e luz. Mateus capítulo 5, verso 13, logo após as bem-aventuranças. Vocês foram chamados para ser sal e luz. Mas se o sal perder o seu valor, não serve mais para nada, apenas para os homens pisarem sobre ele. O meu lar, o meu lar, sendo um lar cristão, ele precisa ser referência para os necessitados de espírito. Em um momento em que alguém estiver passando por necessidade, saber que dentro do seu lar vai encontrar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. O momento em que alguém estiver passando por um momento de dificuldade, saber que dentro da sua casa pode encontrar direção. Direção. O Senhor Jesus nos chamou para sermos realmente sal e luz. O Senhor Jesus nos chamou para ser realmente revolucionários para o reino de Deus. Revolucionários na presença dEle, apresentando o seu reino, reino de justiça, de paz, de alegria, apresentando realmente o reino do Senhor. A palavra sal tem este sentido realmente, de não ser algo corruptível, mas incorruptível, incorruptibilidade. Jesus se opõe a toda obra e todo domínio opressor. Ele se opõe ao Império Romano, ele se impõe a todo domínio opressor de homem para com homem, porque realmente é a questão do mal oprimindo o bem, do mal oprimindo o que é bom. Jesus, ele se impõe contra todas estas coisas. Jesus, ele se impõe realmente sobre isso.
E nós estamos realmente vivendo momentos de opressão contra as famílias, contra as nossas vidas. E o discípulo do Senhor Jesus foi chamado não para se acovardar, não para ter medo, não para se entregar, não para se vender diante da opressão, porque estas são as principais pensamentos que passam na mente daquele que está sendo oprimido. Ou é ficar com medo, ou é se acovardar, ou se vender. Quantos lares, quantas vidas, quantas famílias estão se vendendo nos dias de hoje? Quantas vidas, quantos lares. Mas o Senhor também nos chamou para sermos luz, a luz que direciona, a luz que abre caminho, a luz que me faz enxergar e que faz com que outras pessoas enxerguem a Cristo. Foi para isso que o Senhor te chamou. Ed Renekiewicz, teólogo, no seu livro Talmidim, ele disse que para Jesus algo inadmissível é o seu discípulo recuar diante da opressão, porque existe esperança apenas no discípulo de Jesus para um domínio de opressão. Esta é a esperança. O mundo clama por esperança. Jesus está em casa, vamos levar este homem. Existem respostas para ele, existe um novo momento para a vida dele, existe algo diferente para a vida dele. É isto que as pessoas procuram nos dias de hoje, é isso que elas necessitam encontrar nas nossas vidas, encontrar no nosso lar, encontrar na nossa casa. 3 referências que o meu lar deve ter, 3 referências que a minha casa deve ter. Primeiro, um ambiente dominado totalmente pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus. Olha o que diz o verso 2: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. O meu lar, ele precisa estar alicerçado na palavra. O meu lar, ele precisa estar edificado na palavra. Outra referência aos necessitados de espírito. Meu lar precisa ser realmente esta referência aos necessitados, um lar misericordioso, um lar realmente cheio de misericórdia, um lar realmente cheio desta misericórdia. A palavra misericórdia nesse texto tem um sentido lá nas bem-aventuranças, em que Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. A palavra misericórdia tem um sentido de útero de uma mulher, em que protege o mais fraco, em que protege, em que existe proteção. Isto é ser misericordioso. As pessoas precisam achar no nosso lar, meu irmão, proteção. A palavra precisa dominar o nosso lar precisa ser um lar misericordioso, cheio de misericórdia. Este homem, ele foi levado e foi realmente recebido com misericórdia por Jesus. Terceira referência que meu lar deve ter: o meu lar deve ser um lugar de adoração na presença do Senhor. Quando o milagre aconteceu naquele lugar, as pessoas começaram a adorar ao nome do Senhor, glorificaram ao nome do Senhor, exaltaram ao nome do Senhor, engrandeceram ao nome do Senhor, exaltaram ao nome do Senhor, a ponto de dizer: nós nunca vimos algo semelhante ao que aconteceu aqui hoje. Mas um lar que adore ao Senhor e que engrandece ao Senhor. Terceiro e último lugar,
As marcas de um lar cristão. Um lar cristão, ele deve suportar as grandes diferenças. Você pode ver isso aí a partir do verso 6. Estavam sentados ali alguns homens da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama ou a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Jesus, ele podia ter colocado todo mundo para fora. Podia ou não podia? Jesus poderia ter dito: eu sei que vocês estão pensando, saiam daqui, saiam, vocês não são bem-vindos aqui. Um lar cristão, ele precisa ser realmente um lar que suporte diferenças. Um lar que suporte diferenças. Um lar que venha suportar, porque aqueles homens estavam pensando diferente do que Jesus estava fazendo, diferente do que Jesus estava falando. Eu aprendo neste texto que muitas vezes, nem sempre o meu pensamento vai bater com o pensamento do outro. E se nós não soubermos lidar com as coisas, grandes conflitos vão acontecer. Grandes conflitos vão acontecer. Grandes conflitos desastrosos podem acontecer. Jesus nos dá esta lição. Jesus poderia ter colocado todos para fora, mas nem sempre, eu preciso entender que nem sempre dentro de um lar pensamentos se conectam. Mas a realidade é que um lar direcionado pelo Senhor Jesus é um lar em que a bênção do Senhor está, que milagres acontecem, que realmente a verdade domina, porque Jesus é a verdade. Nós vemos isso no texto, independente de pensamentos diferentes, mas a verdade dominou naquele lugar. Jesus deve dominar a nossa vida, meu irmão. Jesus, ele deve dominar a nossa casa. Jesus, ele deve dominar a nossa família. Para concluir com você, diante de grandes desafios que enfrentamos no dia a dia, que o nosso lar seja um lar diferenciado neste mundo, que o nosso lar realmente seja um lar abençoado, um lar de referência, um lar que não existe separação entre o que é meu e o que é dele, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, aplauda Ele. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Graças a Deus.